Nos mais altos montes, nos mais fundos vales, no fogo que consome, na tempestade eu te busquei, mas no silêncio pude ouvir a tua voz. Quem um sussurro respondeu o meu clamor. Nos mais altos montes, nos mais fundos vales, no fogo que consome, na tempestade eu te busquei, mas no silêncio pude ouvir a tua voz. Quem um sussurro respondeu o meu clamor. Sei que estás aqui, Jesus, com os olhos do meu coração. Posso ver tua face, sentir o teu abraço, refrigera a minha alma. Dá-me um novo coração, humilhado e quebrantado em teu altar. Eu quero ouvir tua voz, ouvir teu coração. Eu quero ouvir tua voz, ouvir teu coração. Nos mais altos montes, nos mais fundos vales, do fogo que consome, na tempestade eu te busquei, mas no silêncio pude ouvir a tua voz. Quem um sussurro respondeu o meu clamor. Sei que estás aqui, Jesus, com os olhos do meu coração. Posso ver tua face, sentir o teu abraço, refrigera a minha alma. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado
Senhor, nós te adoramos e nós te exaltamos, ó Pai. Nós queremos engrandecer o teu nome, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Amém? Amém. Graça e paz a você que nos assiste nesse momento. E seja muito bem-vindo. Espero que a presença do Senhor esteja contigo, onde você estiver, na sua casa. Amém? E nós vamos declarar agora a bondade do nosso Deus, dizer que tu és bom, Senhor. Em todo tempo, Deus é bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O seu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Escuridão, o teu amor reluz, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Aleluia, Senhor. Jesus. Aleluia, tu és bom. Em 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Que maravilhoso. Nós acabamos de cantar que em meio à tribulação eu me lembrarei que tu és bom. Quem faria isso por você? Quem faria isso por você? Somente Jesus, somente Jesus, o nome que está acima de todo nome, todo-poderoso. Não há outro como tu, Jesus. E nós sempre dizemos, és o Rei dos Reis. Não, Ele é o único. Ele é o único, não existe outro. Então eu te convido nesse momento, aclame ao Senhor, aclame o nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Flávio e nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor acerca de nossos dízimos e ofertas. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim a palavra do Senhor: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. O verso que nós acabamos de ler nos fala de prioridade, de darmos o primeiro lugar a Deus em todas as coisas das nossas vidas, especialmente diante das necessidades mais básicas que nós possamos ter ao longo da vida. Diante de uma crise, como todos nós estamos passando, as necessidades ainda gritam mais alto, e são elas que concorrem com Deus para ocupar o primeiro lugar que é devido a Deus em nossas vidas. E você poderá notar que até mesmo essas necessidades mais básicas da nossa vida, nós precisamos ter recursos financeiros para poder adquiri-las. Dessa forma, cabe a você decidir se vai permitir ou não que as necessidades roubem o primeiro lugar de Deus no seu coração ou na sua vida. Nesse momento, na sua tela, aparece a conta da igreja para dízimos e ofertas. Você poderá fazê-lo através de transferência bancária, de depósito bancário ou fazendo um Pix, utilizando o CNPJ da igreja que também aparece na tela. Que Deus abençoe a sua vida e que em Cristo Jesus sejam supridas cada uma das vossas necessidades. Que você tenha uma ótima semana. Fique agora com a mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui diante do Senhor para trazer a pequena porção da palavra que Ele nos concedeu e que falou ao meu coração e que nessa noite também eu quero compartilhar com você que está em casa. É muito gratificante, eu sempre falo isso toda vez que eu venho pregar, que é muito bom estarmos na casa do Senhor e a responsabilidade nossa é maior ainda para trazer a mensagem do nosso Deus. Somos gratos e privilegiados por essa oportunidade. E está falando a você que está aí em casa. Bom, queridos, para a gente ir direto à nossa mensagem, eu quero pedir para vocês abrir as suas Bíblias que estão aí na sua casa de vocês, seu smartphone, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, apenas o versículo 2. A palavra de Deus diz o seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, e nós queremos e pedimos ao Senhor que derrame o Teu Espírito Santo sobre nós nesse momento, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Te agradecemos, ó Deus, por ter livre acesso, agradecemos pelo Teu cuidado e te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu li esse versículo, eu sempre gosto de tirar alguns ensinamentos. E nesse único versículo, eu tirei 3 ensinamentos que eu quero compartilhar com você essa noite. O primeiro ensinamento: não se amoldar. Aí eu fui pesquisar o que significa a palavra amoldar. No dicionário informal da internet diz: inserir algo no molde, ajustar algo em um tipo ou modelo previamente definido, enquadrar, ajustar, encaixar. Então, quer dizer, o amoldar é você ser criado, ser moldado conforme, né, geralmente quem mexe com cerâmica, vai fazer um vaso, ele põe ali a argila e vai moldando o vaso da maneira que ele quer, né? E aqui o próprio Deus fala para nós não se amoldarmos ao padrão deste mundo, certo? Mas o que a gente tem visto é a tentativa do ser humano, a cada dia, de querer amoldar Deus no padrão do mundo.
E é o próprio Deus que fala para nós não se amoldarmos o padrão deste mundo, certo? Ah, mas está meio confuso, pastor. Está confuso sim, porque hoje nós, para conseguirmos algumas coisas, estamos querendo que Deus compreenda. E estamos fazendo alguns ajustes nas nossas vidas, né? Querendo encaixar o padrão de Deus ao padrão do mundo. E a gente está vendo muita coisa. Ainda mais esses tempos agora, certo? De pandemia, de busca, sabe? A gente olha cada coisa que a gente está vendo na internet, certo? WhatsApp, nas mídias sociais. Tantas coisas, sabe? Desconexas. Agora com a internet, todo mundo, né, tem um livre acesso a chegar, gravar um vídeo, colocar na internet, e ali leem a Bíblia, certo? Aí começa a ter revelações, novas revelações, que não está na palavra de Deus, mas que pega um texto fora do contexto e cria uma nova teologia. Cria um novo sentido, né? Dá um novo sentido a algumas coisas que a palavra de Deus não diz, certo? Agora, por que as pessoas fazem isso? O que está dirigindo o coração dessas pessoas? Qual que é o padrão que ela quer? Ninguém pergunta qual que é o padrão de Deus. E quando pergunta, não espera a resposta de Deus. Temos visto isso. Muitas pessoas, certo? Perguntam para Deus, ora, Deus, me mostre o que o Senhor quer de mim. Me mostre aonde o Senhor quer que eu vá. Mostre para mim qual que é o padrão que o Senhor quer que eu siga. Mas o padrão de Deus, ele é fiel à palavra dele. O padrão de Deus, ele é o padrão de excelência. É um padrão que nós, seres humanos, temos que buscar. Mas, pastor, aonde está isso na Bíblia? Onde eu posso pegar um padrão de Deus? Eu convido você a abrir sua Bíblia. Salmo 15. Abra sua Bíblia no Salmo 15. Salmo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro. Desculpa, eu voltando um pouquinho aqui. Ele faz duas perguntas. Senhor, quem habitará no teu santuário? E quem poderá morar no teu santo monte? Aí responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Esse é o padrão de Deus. No padrão de Deus não tem um jeitinho. E confesso aos irmãos que nos últimos tempos eu tenho encontrado muitas pessoas querendo dar o jeitinho para conseguir algo. E não estou falando do ímpio, porque o ímpio usa essas práticas. Ele quer atingir o objetivo dele. Como? Não interessa, ele quer. Só que eu tenho visto isso no meio do povo cristão, usando o jeitinho para conseguir as coisas. Meus irmãos, já falei isso uma vez aqui na igreja, pode até conseguir, mas não é duradouro. Não é duradouro. Certo? Por isso que Jesus já deixou aqui na palavra dele, Deus já deixou na palavra dele, olha, não se amolde ao padrão deste mundo. Paulo está falando para os romanos aqui, ó, não se amolde ao padrão deste mundo. Não se conforme com ele. Eu sou uma pessoa inconformada. Com muita coisa está acontecendo. Não sou perfeito, mas eu tenho tentado e tenho andado conforme a vontade do meu Deus. Eu tenho tentado andar e tenho me esforçado muito para andar conforme a vontade de Deus. E sou inconformado com muito que está acontecendo hoje no meio cristão, no meio da política, no meio das famílias, no meio da sociedade. São coisas absurdas. São coisas absurdas que a gente para e pensa como que pode.
Então, umas 2 semanas eu estava em Rondonópolis. Eu fui lá no aniversário do meu sogro. E chegando em Rondonópolis, saí daqui na sexta-feira, já tardezinha, 5h30 da tarde. Cheguei lá quase 8 horas da noite. E chegou no WhatsApp lá dos nossos familiares, que à tarde tinham acabado de... 2 ladrões roubaram um carro de uma senhora chegando em casa. E a polícia estava passando perto e foi em perseguição. E um dos ladrões foi baleado e morreu. E mais tarde à noite, começou a ter uma queima de fogos na cidade. Certo? Uma queima de fogos. E aquela queima de fogos depois, até a gente perguntou, né? Mas o que está acontecendo aqui? Está tendo algum jogo, né? Alguma festa? Será que estão doidos fazendo uma festa, pandemia, jogo? Não é possível. Não. Aí a gente recebe a mensagem no WhatsApp. Era os colegas daquela pessoa que havia morrido, com um áudio e com música, pedindo para que Deus recebesse aquela pessoa que foi morta roubando. Que Deus devia estar precisando dele no céu. E que ele olhasse lá do céu os amigos que ficaram aqui. Eu confesso aos irmãos que até hoje eu tô assim, eu fico chocado. Como que o ser humano está? Eu não sei, né? Eu não posso julgar a pessoa, mas eu fico assim vendo a pessoa foi morta roubando, fazendo mal. Eu não quero aqui, irmãos, não estou aqui julgando a pessoa de forma alguma. Né? O julgamento é de Jesus, é Ele que vai julgar um dia. Hoje é advogado. Né? Tomara a Deus que esse rapaz que ali faleceu possa ter aceitado a Cristo, ter naquele momento ali na ânsia da morte, pode ter lembrado de uma palavra pregada no passado, porque eu sei que eu creio que Deus não recolhe ninguém sem antes ter tido a oportunidade de se arrepender, certo? Tomara a Deus que naquela ânsia ali, como um ladrão lá na cruz, se arrependeu. Tomara que aquele jovem ali, ele pode ter se arrependido, lembrado da palavra que foi dita a ele um dia, e naquele momento se arrependeu do que estava fazendo, do que já tinha feito, e se entregou a Jesus. Tomara a Deus que ele esteja agora na glória com Deus. É possível? É possível. É possível. Porque Jesus deixou bem claro, né? Que Ele criou o céu foi para nós. E conforme eu já falei um pouquinho antes aqui, Ele não recolhe ninguém sem antes ter ouvido a palavra dEle. O Evangelho da salvação. Então, eu fico me perguntando, como que as pessoas estão invertendo os papéis? O certo é o errado é o certo. Você que me assiste, eu tenho falado toda vez que eu prego, não perca a oportunidade de pregar o Evangelho. O nosso papel é pregar. O convencimento é do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que a palavra dele lançada jamais retornará vazia. Um dia ela vai frutificar no coração de algumas pessoas. Deus não recolhe ninguém sem antes ter tido a oportunidade de ouvir a palavra dele. Por isso, eu e você um dia vai ser questionado por Jesus. Mandei você pregar e você não pregou. Então pregue. Pregue. E não se amolde ao padrão deste mundo. Segundo o ensinamento desse versículo, renovação da mente. Primeiro, você não se amoldar o padrão desse mundo. E o segundo é renovar a sua mente. Mas como renovar a mente? Como que eu tenho que renovar a minha mente? Como que eu tenho que pensar nesse mundo? Como? Como que eu tenho que me pensar? Vamos ler o versículo de novo? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E como que você renova a sua mente? Tirando o padrão do mundo
e colocando o padrão de Deus. O padrão de Deus, para a nossa vida, nós lemos ali um pouquinho no Salmo 15. Anota o Salmo 15 ali. Põe isso na sua... Imprima ele, anda com ele na sua Bíblia, grife na sua Bíblia. Aquele ali é o padrão de como um cristão deve se portar na sociedade hoje. Certo? Nós temos que ser renovados com nossos pensamentos. Agora, eu só posso ser renovado se eu conheço o padrão de Deus. Eu tenho que conhecer o padrão de Deus. Eu só vou conhecer o padrão de Deus não só ali no Salmo 15. O padrão de Deus está escrito de Gênesis a Apocalipse. Aqui nós encontramos o padrão que Deus quer que nós sigamos. E Ele mandou o Filho dele, o nosso Salvador Jesus Cristo, para ser o nosso modelo. Para ser o nosso modelo. Jesus deixou bem claro, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, o Sermão da Montanha começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Jesus fala de como deve ser a nossa forma de pensar sobre os dilemas do dia a dia da nossa vida aqui na Terra, certo? E eu gostaria que você abrisse lá, em Mateus capítulo 5. Ele vai falando, eu gosto que ele começa esse sermão da montanha com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois ele é o reino dos céus. Para o mundo, o pobre de espírito é um coitado. Para o mundo, o pobre não merece nada. Certo? Mas para Deus ele fala, os pobres de espírito é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Chorar na nossa sociedade é sinal de fraqueza. O próprio Jesus chorou. Certo? E o que o mundo prega é que quem chora é fraco. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humilde que na terra, no padrão do mundo, não recebe nada. Inclusive, as pessoas humildes são tratadas como pessoas bobas. Pessoas fáceis de serem enganadas. Padrão do mundo. Padrão de Deus, não. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Queridos, eu tenho fome e sede de justiça, mas eu tenho certeza que eu não verei isso aqui na terra. Eu não vou ver isso aqui na terra. Eu só vou ver a justiça sendo cumprida quando Jesus for o juiz. Enquanto nós estivermos aqui na terra, eu não espero justiça. Não espero dos homens. E se você estiver esperando alguma justiça, tenho comentado com algumas pessoas sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Principalmente no Brasil, do presidente, sendo um monte de coisa, eu não queria estar na pele dele, certo? Muita perseguição, e falei para alguns, olha, depois que dos últimos acontecimentos tem visto aí na nossa justiça, no Brasil, eu falei assim, para dar jeito aqui no Brasil é só Deus. Só. Eu não espero justiça aqui dos homens, não. O que eu tenho há muito tempo que eu tenho comigo que eu tenho feito é fazer a minha parte. Trabalhar honestamente, pagar os meus impostos, pregar a palavra de Deus, ajudar as pessoas, ajudar quem deve ser ajudado. É fazer isso. Não tem outra coisa. A justiça é só de Deus. E ela não vai ser cumprida aqui nessa terra. Para alguns serão sim. Individualmente, serão. Mas a justiça perfeita é só quando Jesus voltar. Não espere melhora. Não espere melhora. Se apegue em Deus. Ele pode te livrar. Não espere nada dos homens. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Um mundo cada vez menos, certo, é misericordioso com as pessoas. Não tem misericórdia. O mundo não tem isso. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
Você é puro de coração? Você vê maldade em tudo? Não. Não seja assim. O Deus fala para a gente ser como observador, prestar atenção nos sinais que Ele tem dado. Tem dado muitos sinais para nós. Fique atentos. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que menos a gente encontra hoje são pessoas que querem pacificar. Hoje em dia a gente vê mais pessoas querendo jogar gasolina na fogueira do que apagar o fogo. A gente vê mais pessoas querendo colocar, mais lenha na fogueira do que abafar. Seja pacificador. Não dê ouvido a mentiras. Não dê ouvidos ao ouvir dizer, me contaram. Se ouvir algo errado, pacifique. Seja instrumento de bênção na vida das pessoas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Nós seremos perseguidos. Não começou ainda. Tá? Não começou ainda. Então, nesse sermão da montanha, você pode ler do capítulo 5 até o 7, Jesus falando como nós devemos renovar nossa mente. Ele fala aqui sobre adultério, sobre divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos, homicídio, cumprir a lei, ajuda aos necessitados, oração, jejum, tesouros do céu, preocupações da vida, julgamento ao próximo, persistência na oração, a porta estreita e a porta larga, a árvore e o seu fruto, o prudente e o insensato. Irmãos, é dessa forma, pela palavra de Deus, que eu vou renovar a minha mente. É através da palavra de Deus, seguindo aqui, que eu vou renovar a minha mente. Não com a sabedoria do mundo. Não é. Não é com a sabedoria aqui desse mundo que você será renovado. Você pode estudar. Você pode ser PhD na sua profissão. Mas sua mente não for renovada pela mente de Jesus, não vai adiantar nada. Você vai ser culto para os homens aqui na terra. Você vai ser culto aqui. Mas para Deus, você vai ser um nécio. Uma pessoa que não entende nada. Queridos, é hora de despertar. É hora de buscar a Deus. A gente consegue achar a Deus ainda. Procure Ele enquanto se pode achar. Renove a sua mente com as coisas de Deus. Estude a sua profissão. Estude, você tem que conhecer. Mas, acima de tudo, seja renovado pela palavra de Deus. Que sua mente possa entrar a palavra de Deus primeiro. E que você possa começar a fazer alguns julgamentos da sua vida longe de Deus e a sua vida com Deus. Com a sua mente renovada. Com a sua mente que está voltada para Jesus Cristo. Renove a sua mente. Não deixe ela se perder. Não ame o mundo. Ame as pessoas. Renovação de mente. As coisas desse mundo estão muito voltadas para isso. Para amar as coisas do mundo. Esse dia para trás, eu estava na minha devocional à noite, antes de dormir, orando. Orando pelos meus projetos pessoais. Orando pelo que eu pretendo fazer. E Deus falou claramente para mim. Falou assim, olha, não ame o mundo. Ame as pessoas. Foi tão forte esse falar comigo. Não esqueça disso. Ame as pessoas. Não ame o mundo. A renovação da minha mente passa por isso. Um dia aqui, não esqueço, o pastor aqui, o pastor João pregando aqui, está presencial ainda. Quem quer ir para o céu? O pastor João perguntou, todo mundo levantou a mão. Quem quer ir agora? Ninguém levantou a mão. Sabe por quê? Porque nós estamos presos aqui nesse mundo ainda. Ninguém quer ir.
mesmo sabendo da promessa que nós temos, que no céu não haverá mais dor, não haverá mais choro, tristeza, haverá só alegria. As coisas velhas ficaram todas para trás. Mas quando você quer ir para o céu agora, ninguém quer ir. Qual seria? Não, era uma coisa que nós, seres humanos, deveríamos estar assim, ansiosos. Mas ninguém está ansioso para ir conhecer o céu antes. Poucos. Eu tenho uma oração comigo seguinte: Deus, que o Senhor me deixe aqui até cumprir os seus planos que o Senhor tem para a minha vida. Depois que o Senhor cumprir tudo que o Senhor planejou para mim, e eu cumpri, aí é o tempo do Senhor. Foi assim com Moisés, né? Liderou o povo no deserto 40 anos. Chegou no final da terra prometida, mandou Moisés subir no monte, olha para o norte, para o sul, para o leste, oeste, está vendo? Toda essa terra eu vou dar a vocês, mas você não vai entrar, mas você está vendo. Agora você cumpriu seu papel, passa o cajado para Josué e vou te recolher. E Moisés queria entrar na terra prometida ainda. E Deus falou assim: não, você não vai entrar. Né? Você não vai entrar. Você vai ser recolhido agora. E foi recolhido. Moisés foi recolhido. E assim vai ser na nossa vida. Agora a oração é que eu esteja também sensível aos propósitos de Deus na minha vida. O plano que Ele tem para mim. Que eu possa concluir todos eles, sem deixar nenhum para trás. E é um privilégio você estar no plano de Deus. E nós todos estamos. Aí deixa na minha mão e na sua mão escolher se quer cumprir o propósito dele ou não. Eu quero. E minha oração é que você também queira. E quando chegar ao nosso final, né, faz igual o apóstolo Paulo, né, combati o bom combate. Certo? Chegar no final da vida, combati o bom combate. Fiz meu papel, terminei a carreira, guardei a fé. Fui recolhido, fiz meu papel. Eu quero um dia, lá na frente, não sei, né, quando, mas eu quero chegar nesse momento e falar assim: não, eu tenho um sentimento que aquilo que Deus tem para mim, eu cumpri. E esse é o sentimento que eu tenho para você também. É verdade que muitas vezes estamos presos em nossos projetos, esquecemos de olhar em volta e ver o sofrimento das pessoas que nos rodeiam. Estamos presos no nosso mundo, esquecendo das pessoas. Isso acontece porque não paramos para escutar a Deus e saber dele qual é o nosso papel nesse mundo. A gente tão preocupado com os nossos projetos e esquece de olhar ao redor. Antes de vir para cá, estava em casa, essas últimas 24 horas, né? Está sendo gravado hoje no sábado, né? Então de sexta para sábado, morreram 8 pessoas aqui em Primavera de Covid. Será que todas essas pessoas se ajeitaram, consertaram com Deus? Será que todas elas se consertaram com Deus? Porque o momento, meus irmãos, é de conserto. O momento é de conserto. Não é um momento da arrogância, do orgulho. O momento é de conserto. E eu tenho procurado olhar ao meu redor. Perceber, tenho orado a Deus para que, aonde eu for, eu viajo muito, eu possa ter a oportunidade de falar da palavra de Deus, de pregar para alguém, de compartilhar aquilo que Ele já falou comigo, compartilhar aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu tenho procurado fazer isso. Eu desafio você a fazer isso também. Não perder a oportunidade. 1 João 2,15 ao 17 fala para nós não amarmos o mundo. Mateus 22, 37, 38 fala para amarmos a Deus. E Mateus 22, 39 fala para amarmos o próximo. Então, tem 3 versículos aqui. 3 para não amar o mundo, para amarmos a Deus e para amarmos o próximo. Não ame o mundo. Terceiro ensinamento. E o último. Depois que eu fui
moldado por Deus, que renovei a minha mente nele, eu quero experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu quero experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não posso amar o mundo. Eu não posso estar preso nesse mundo. Mas aí que entra, para eu experimentar isso aí, eu tenho que confiar e ter fé que Ele vai cuidar de todos os detalhes da minha vida. Eu tenho que ter fé que Ele está cuidando da minha profissão, do meu sustento, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus futuros netos, do meu futuro genro, da minha futura nora. Eu oro por eles já, não tenho, mas eu oro por eles. Eu tenho que acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E assim, o que nós às vezes não experimentamos a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, é que nós nunca paramos para perguntar também o que Ele quer de mim e de você. No decorrer da nossa vida, no caminhar, nós tomamos muitas decisões. E decisões, às vezes, que nos tira do projeto de Deus. Tem muitas decisões que nós tomamos, que pessoas às vezes vão olhar assim, era mais acertada para os olhos humanos, mas não era a que Deus tinha para você, tinha para mim. Mas também, quando a sua mente é renovada e você é amoldado, tem decisões que você toma, as pessoas vão falar assim: você é louco? Você vai deixar isso para fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai perder isso com essa decisão? Você vai mudar de cidade? Você é louco? Você vai mudar de emprego? Você vai deixar tudo para trás? O que eu falei um pouquinho antes, para ser moldado e ter mente renovada, eu preciso ter fé. Eu tenho que ter confiança no meu Deus que eu sirvo, que as decisões que Ele me pede para tomar, que é a melhor para mim, que é boa, agradável e perfeita. Como que eu vou saber isso? Intimidade com Ele. Não espere também ter sua mente renovada e ser moldado se você não tiver intimidade com Deus. Porque o estudar, o ler, o jejuar, o orar, traz intimidade com Deus, proximidade. E você estando próximo de Deus, o seu ouvido estará sensível ao falar dEle. E quando Ele falar com você, você vai saber e ter certeza que é Ele que está falando. Não é sua consciência, não é aquela vozinha lá na cabeça que está falando para você. Não é o seu coração, né? O mundo fala, muita gente que não conhece a palavra de Deus fala assim: o que seu coração está falando? Segue seu coração. A palavra de Deus fala que o coração da gente é enganoso. Cuidado. Não ouve o coração, ouve a Deus. Mas você só vai ouvir a Deus com intimidade. Se você buscar ter intimidade com Ele. E tem muitas coisas que nós tomamos decisões que as pessoas falam assim: é loucura, é louco fazer um negócio desse. É louco vender isso. É louco mudar de trabalho. É louco mudar de cidade. É louco fazer... Não. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25 até o 29. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Grifa isso na sua Bíblia. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Os discípulos. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar
os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Meu querido, a sua decisão tomada por Deus vai parecer loucura à humanidade, às pessoas que te cercam. Mas não tenha medo, porque se foi Deus que te prometeu, não tenha medo. Se foi Deus que te falou, não tenha medo. Se foi Deus que colocou no seu coração, não tenha medo. Nada vai dar errado. Porque foi Deus que disse. Foi Deus que te falou. Não foi um ser humano. De carne e osso, de sangue. Um homem falho. Foi Deus. Foi Deus. Então, o que é loucura aos homens, para Deus, não. E se Deus te deu essa missão, te deu a direção, Ele te confirmou, siga. Não tenha medo. Deus, a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. E é verdade. A Bíblia também fala que mesmo antes de pedirmos alguma coisa, Ele já sabe o que nós precisamos. Então, se Ele te direcionou, não tenha medo. Vá. Renuncie o mundo. E você experimentará e comprovará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma palavrinha aqui que eu achei interessante, eu nunca tinha parado para analisar. Eu sempre lia, experimentará e comprovará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre a vontade, né, é boa, agradável e perfeita. Mas ele fala aqui, experimentará e comprovará. Ele está afirmando para você, certo? Ele está comprovando. Deus está falando assim, olha, pode ir, eu vou comprovar que a sua decisão baseada em mim, ela é boa, agradável e perfeita. Eu vou te honrar, eu vou comprovar a você. Não tenha medo. Eu não sei quais decisões que cada um tem que tomar nessa semana. Às vezes Deus já te falou alguma coisa no decorrer da semana, e você ainda está com o pé atrás, não sei. Mas se Deus falou uma coisa para você, e essa palavra está te falando, dê ok para Ele. Não pense duas vezes. Se você pediu a confirmação para Deus, e Ele te confirmou, siga. Siga. Não tenha medo. Porque você vai experimentar e vai comprovar. Você vai comprovar que quem falou fui eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Agora, se você quer orar mais, ore mais. Fale com Deus. Ele vai te mostrar. Mas não fique muito tempo não, tá? Ah, Deus, se fazer isso, né, Gideão que fez isso, né? Pediu, aí no outro dia ele mudou de novo o pedido dele, era para molhar o algodão, aí depois no outro era para não molhar tudo em volta, e Deus comprovou, certo? Mas 2 vezes ele fez isso, não quis testar a terceira. Tem gente que Deus fala 1, 2, 3, uma hora Deus fala, tá bom, você não quer não, vou passar a bênção para outra. Esteja atento, você só vai ter certeza com intimidade com Ele. Intimidade. Moldar a sua vida conforme a vontade de Deus. Renovar a sua mente com a palavra de Deus. Amoldando o padrão de Deus e renovando a sua mente, você vai experimentar a vontade e comprovará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, tenha te ajudado em algumas situações da sua vida, algumas decisões. Minha oração é que Ele continue falando com você, como fala com cada um de nós que busca Ele. Minha oração é que você, a cada dia que passar, possa ter um relacionamento mais íntimo, mais estreito com Ele, a cada dia. Busque o Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Amém? Quero desejar uma semana de bênção, uma semana repleta de vitória e principalmente uma semana guardada por Deus.
Sei que os dias são maus, muitas pessoas sendo recolhidas, mas o guardador de Israel não dorme. Mas ninguém sabe também quando será chamado. Então mantenha a sua vida diante de Deus arrumada. Conserte alguma coisa sem consertar. E entregue o caminho a Deus. Deixe que Ele mais o fará. Amém? Que Deus os abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Nos mais altos montes, nos mais fundos vales, no fogo que consome, na tempestade eu te busquei, mas no silêncio pude ouvir a tua voz. Quem um sussurro respondeu o meu clamor. Nos mais altos montes, nos mais fundos vales, no fogo que consome, na tempestade eu te busquei, mas no silêncio pude ouvir a tua voz. Quem um sussurro respondeu o meu clamor. Sei que estás aqui, Jesus, com os olhos do meu coração. Posso ver tua face, sentir o teu abraço, refrigera